Bom dia, agora sim a todos. Começando aqui a mesa 17 da 10ª jornada de pesquisas do Instituto de Economia da FRJ. Essa mesa aqui conta com os trabalhos do professor Norberto Martins, Maria Isabel Bussato, dos professores, né? Dos professores também Caio Pimentel, Franklin Serrano, no Miguel Carvalho, e também o trabalho meu com a Camila Vaz, Caio Vilela, Camila Vaz, e da Renata Lins, também, que infelizmente teve um contratempo e não vai poder estar aqui hoje. Mas, enfim, desde já começar agradecendo a presença aqui de todos. Também agradecer o Adriano, o Pedro, que estão aqui com a gente nesse começo. E, bom, feitas essas apresentações, o primeiro trabalho vai começar com o Roberto Martins e com a Maria Isabel Bussato. Vocês têm cerca de 15 a 20 minutos, tá, para apresentar. E daí eu faço sinaizinhos assim, se precisar acelerar a apresentação. É isso. Vamos ver se você consegue partilhar a tela. Coisa. Uhum. Bom, obrigado, Caio, pela apresentação. Eu e a Bel, a gente vai apresentar aqui hoje. Na verdade, eu vou falar mais um pouco, a Bel vai ficar com vocês mais para discussão. Infelizmente, vou ter que sair para uma banca. A gente vai falar hoje sobre um trabalho recente, né, que a gente desenvolveu lá no âmbito do Grupo de Economia do Setor Público. Ele foi depois publicado como uma nota de política econômica, e ele registra, né, uma coisa meio sentido de registrar o debate mais recente da visão convencional sobre política fiscal no contexto da pandemia. Então, o título é de Crise em Crise, o que a pandemia trouxe de novo a visão convencional sobre política fiscal. Né? Essa nota aqui, que a gente publicou no mês passado e que eu vou tentar trazer para vocês as principais ideias. Tá? O roteiro principal, assim, a gente, na própria nota, a gente fala um pouco sobre o que é, como é que foi a crise de 2008, os impactos dela para o pensamento mainstream de política fiscal, muito no sentido de dar um contexto para a coisa. Como a gente tem pouco tempo hoje aqui, eu vou pular essa parte, mas só queria deixar um pouco claro que a crise de 2008, 2009, foi uma crise com uma origem eminentemente financeira, mas que transbordou, vamos dizer assim, para a economia real. Embora eu não goste muito dessa diferenciação, eu acho que ela é didática um pouco para a gente entender que os problemas ali têm uma origem muito diferente do que a crise atual. E o que ela trouxe de novo para o pensamento de política fiscal foi uma espécie de reativação da ideia de que a política fiscal poderia cumprir algum protagonismo vis-à-vis os postulados do chamado novo consenso macroeconômico, né, que colocavam a política monetária como o centro, núcleo da intervenção do governo na economia, relegando um papel secundário, mas não que fosse pouco importante a política fiscal. A política fiscal funcionaria como um farol das expectativas e tudo, mas teria um papel pouco relevante do ponto de vista de controle e influência sobre a demanda agregada na concepção do novo consenso. A crise de 2008, 2009, ela dá uma balançada, vamos dizer assim, nessas convicções do novo consenso, mas não balança tão forte a ponto de delas serem abandonadas. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é mostrar que na questão da pandemia, a gente dá uma chacoalhada ainda mais forte nessa concepção do novo consenso, mas ainda a ver, assim, ainda com uma perspectiva de que ela é forte, mas ela não é forte bastante. E eu vou tentar falar para vocês um pouco sobre isso aqui. São 4 coisas principais que a gente trata nessa nota de política, nesse artigo. Uma questão de como que você vê dentro do mainstream a política fiscal no contexto de baixa taxa de juros, uma discussão nova agora da pandemia, trazida pela pandemia em relação a quais que são as melhores métricas fiscais para avaliar a situação fiscal de um país. Né? Uma outra discussão sobre regras 3.0, vamos dizer assim, se a gente teve as regras fiscais estabelecidas lá na década de 90, depois
revistas em função da crise de 2008, 2009, uma espécie de regras 2.0. Agora, talvez a gente esteja migrando para uma ideia de uma regra 3.0, mas ainda não tem muito claro isso, e tem também toda uma discussão sobre o papel da discricionariedade da política fiscal nesse novo contexto. E, por fim, como que a gente pensa esse arcabouço de política fiscal do mainstream aplicado não só aos países centrais, como Estados Unidos e Europa, mas também a países emergentes de desenvolvimento. Eu vou passar muito rápido, de uma forma bem superficial, em relação a esse ponto em particular. Tá? Eu acho que o ponto de partida das discussões mais teóricas que a gente tem sobre política fiscal e com juros baixos é esse seminário que aconteceu em dezembro do ano passado, logo depois do Joe Biden ter sido finalmente eleito, né, depois de todo o imbróglio lá com as eleições americanas, que reuniu basicamente grandes referências do mainstream macroeconômico para discutir o que poderia ser feito em termos de política fiscal. Né? Então, tem o Kenneth Rogoff, o Olivier Blanchard, o Ben Bernanke, e o Larry Summers e o Jason Furman, que foram os responsáveis por apresentar o texto base para essa discussão. E o ponto central dos autores, assim, bebendo na fonte das discussões anteriores que vieram no pós-crise de 2008, 2009, mas atualizando essas discussões para o período pós-pandêmico, o que você via e vivenciava e tinha como característica era uma redução estrutural das taxas de juros das economias. Isso é uma discussão que, inclusive, está em xeque hoje, em função do comportamento da inflação e da política monetária americana. Mas, de qualquer forma, existe uma percepção de que, historicamente, a gente vai conviver com taxas de juros reais muito baixas por muito tempo. Né? E isso abre um espaço para a política fiscal que coloca em xeque aquela concepção mais tradicional, trazendo que o uso da política fiscal ativa, né, é essencial para você conseguir maximizar o nível de emprego e manter a estabilidade financeira nesse mundo de juros baixos. A ideia é que as preocupações da teoria convencional anterior estavam um pouco fora de lugar, primeiro porque a expansão fiscal e recessões não necessariamente levam a uma trajetória sustentável da dívida pública, muito porque você teria essa influência de uma baixa taxa de juros, sendo um fator de contenção, na verdade, da expansão, né, do endividamento público e de uma certa condicionalidade dessa em termos de sustentabilidade da dívida pública. No caso dos autores, e pensando efeitos de esterese dentro desse contexto também, a expansão fiscal no curto prazo, inclusive, auxiliaria a sustentabilidade fiscal a partir do efeito do crescimento econômico sobre a dinâmica da dívida. E tem uma qualificação em cima disso, né, que a taxa de juros como tal, como baixa para níveis históricos ou muito próximo a zero, ela minaria a força que convencionalmente é associada a um efeito crowding out. Né? E, além disso, né, você adicionaria uma nova camada a essa política fiscal, indo pelo lado da qualidade do gasto público, em que não só a política fiscal poderia ter efeitos positivos sobre o produto, mas esses efeitos seriam mais positivos se eles fossem realizados em áreas ou fossem implementados investimentos que tivessem uma taxa de retorno superior ao custo do endividamento público. Né? E, além disso, né, se essa dívida adicional fosse utilizada para financiar esses programas efetivos de endividamento público, com altas taxas de retorno, você teria, do ponto de vista da sustentabilidade da dívida, uma dinâmica muito mais favorável do que normalmente se colocava. Então, nesse contexto, a política fiscal vai ter esses dois objetivos, como ideia de que crescimento e estabilidade financeira são, sim, objetivos de política fiscal, diferentemente do novo consenso, mas você teria algumas diretrizes. Primeiro, uma ideia que você tem um papel para a política fiscal contracíclica dentro de situações emergenciais ou de recessões, e que essas políticas poderiam ser realizadas por meio de um aumento de endividamento público sem nenhum problema, mas que, por outro lado, compromissos de longo prazo, com algumas exceções, para aqueles que se autofinanciariam, deveriam ser associados a um aumento
da tributação também numa ideia meio a véu, né? Ainda assim, é uma política fiscal expansiva, né? Mas com um orçamento equilibrado que tivesse efeitos multiplicadores maior. E a ideia é que a qualidade da política fiscal deveria ser aprimorada para que você tivesse uma maior eficiência do setor público e tudo mais. Então, isso é um pouco essa ideia de que, bom, com juros baixos, a gente vive num mundo diferente. A gente vive num mundo em que a política fiscal pode ter um papel bem mais estimulativo, com maior folga, e que, óbvio, a gente deve prezar por uma maior qualidade do investimento público. Isso é consenso dentro do mainstream? Nem tanto, tá? Porque vários autores vão argumentar que essa ideia de que os juros baixos são uma espécie de carta branca para a política fiscal não exatamente se coloca dentro do ponto de vista teórico. Eu vou pegar só um, por causa do tempo, a elaboração do Cochrane, John Cochrane, falando que, bom, essa taxa de juros baixa, ela condiciona a política fiscal no sentido de que déficits pequenos são capazes de serem financiados e de terem um impacto limitado da dívida pública, mas déficits grandes ainda vão precisar ser pagos no futuro com maior fardo da dívida. Então, só para mostrar que mesmo dentro do mainstream, mesmo dentro dessa ideia de os juros baixos abrem outro espaço para a política fiscal, talvez que esse espaço fiscal não seja tão grande como os trabalhos do Reis, do Cochrane, do Mauro e do Zul vão colocar. Tá? São só alguns que selecionei aqui. A segunda discussão que tem de diferente nessa história é a coisa das métricas fiscais. A ideia é que o indicador de dívida PIB tem vários problemas como uma métrica da situação fiscal de um país. E, embora muito usado, seja aqui, seja lá fora, seja a partir das ideias lá do Rogoff e de outros autores, é que esse indicador ele tem ao menos 3 problemas principais. Ele ignora o fato de que a dívida pode ser rolada e paga ao longo do tempo, ele ignora o nível de taxa de juros, ou seja, para um mesmo montante de dívida, uma taxa de juros em determinado patamar e outro patamar vão gerar dinâmicas completamente diferentes do ponto de vista da sustentabilidade da dívida, e é um conceito que olha essencialmente para o passado, não refletindo as políticas futuras, muito embora essa seja uma limitação de boa parte das métricas fiscais que a gente vai ver. Então, quando a gente olha o diferencial entre taxa de crescimento e taxa de juros, a gente vê que nos últimos anos, nos últimos períodos, esse diferencial tem sido positivo, né? Eu não estou falando do R menos G, mas estou falando do G menos o R. É o contrário aqui. Então ele tem gerado uma dinâmica de dívida pública que é positiva e que coloca em xeque a própria ideia de que o nível em si da dívida fosse relevante. Então, os autores nessa tradição vão propor outras métricas diferentes. Uma delas é a dívida sobre o valor presente do PIB, mas aí você tem um problemaço, né? Para calcular o que seria esse valor presente do PIB, que você vai ter que jogar PIBs futuros, fazer uma espécie de cálculo atuarial para poder comparar essas duas coisas, comparando estoques com estoques, trazendo, portanto, um indicador consistente desse ponto de vista, e taxas de juros mais baixas, que implicam taxas de desconto menores, vão aumentar o valor presente do PIB nesse contexto. Então, o que a gente pode ver é que, se a gente olhar por esse indicador, a situação fiscal dos últimos anos ela melhorou bastante nos Estados Unidos, né? E se a gente olhar só como déficit, como percentagem do PIB, a gente vai ver que essa situação fiscal teria piorado, né? Então, a gente contrapõe essas duas medidas, a gente não, na verdade, o Sanders e o Furman, para dizer que, olha, mesmo com a pandemia, a pior, entre aspas, da situação fiscal americana não foi tão grande assim como sugeriria esse indicador de dívida PIB. Outra possibilidade é o hiato fiscal, mas eu não vou desenvolver isso por causa do tempo, e aí sim, a principal métrica que ele sugere como alternativa é o cálculo do serviço real da dívida sobre o PIB, e que a política fiscal deveria ser pautada por um objetivo de prevenir que esse serviço real da dívida aumentasse muito em relação ao padrão histórico da década anterior, de cerca de 2% do PIB na década seguinte. Então, isso mostra, esses gráficos aqui são para mostrar mais ou menos a evolução dos juros reais como o percentual do PIB e desse serviço da dívida real aqui, mostrando que em diferentes países isso vai ter
diferentes níveis, né? Se a gente calcular aqui para o Brasil, eu fiz uma conta de padaria, isso dá cerca de 4% na última década, se eu não me engano, e lá nos Estados Unidos dá cerca de 2%. Então, assim, se você não desviasse muito, né, desse serviço da dívida sobre o PIB, estava show. Política fiscal tem espaço e você pode implementar as medidas. Avançando aqui na outra discussão, o que tem de diferente também, né, em relação ao que se previa anteriormente dentro do mainstream, é um pouco um novo espaço para discussão de regras e descrição. Tá? Isso se coloca basicamente pela constatação da dificuldade que o comprometimento das regras cria em relação à implementação da política fiscal. Acho que a Camila e o Caio vão discutir isso com muito mais detalhe aqui. Eu vou passar direto só para dizer que tem duas opções na mesa em termos de alternativas. Tem a opção do Orszag, do Rubin, do Stiglitz, em termos de que eles chamam de discricionariedade semi-autônoma, em que você deveria migrar para um arcabouço em que o grosso da política fiscal seria definido a partir de estabilizadores automáticos, que contribuiriam para a suavização do consumo e do investimento, e usando, inclusive, um programa de investimentos de infraestrutura como estabilizador automático. Eles não falam em programa de garantia de emprego, mas isso poderia ser encaixado dentro dessa concepção também, se a gente quisesse, e que você teria ainda assim espaço para uma discricionariedade residual, justamente para momentos como a pandemia e tudo mais, você poder tratar essa excepcionalidade, né? E outra alternativa é uma ideia mais na linha do que o Blanchard, o Álvaro Leandro e o Zé Telmayer colocam para a Europa, de você ter Passou 15 minutos aqui, vou botar só mais um pouquinho. Vai dar para acabar. E para você ter uma espécie de regras, mas regras muito mais flexíveis do que as regras 2.0. Não são regras com cláusulas de escape, são regras que, na verdade, vão ter o seu conteúdo definido, essencialmente ex post. E aí é o que a gente pode chamar de princípios ou de diretrizes ou de padrões. Eles usam standards, mas a tradução para o português não fica tão boa. Acho que princípios é uma coisa é uma palavra que reflete melhor o que eles estão na cabeça, né? Isso porque não tem um número mágico, invariável no tempo, para o nível de déficit público ou para o nível de endividamento público. Então, isso até é interessante ver que a gente tem algumas contradições dentro da revisão do arcabouço, mas a gente tem algumas congruências também, né? Então, o que os autores vão colocar é que a dívida pública, a gente tem que pensar nela como uma questão probabilística, a gente não deve pensar só no nível de endividamento público ou PIB. Mas, por outro lado, do ponto de vista da contradição, a gente não deveria abandonar também o conceito na visão desses autores, né? O que eles querem dizer é que, para o mesmo nível de dívida ou para o mesmo nível de resultado de déficit primário, o comportamento da política fiscal ele pode se guiar de diversas formas. A analogia que eles fazem é um pouco com a questão do nível de velocidade máxima que você tem numa pista. Uma coisa é você ter uma velocidade de 40 km por hora aqui num perímetro urbano. Outra coisa é você ter uma velocidade de 80 km por hora numa autoestrada, né? Então, o 40 numa autoestrada pode, inclusive, causar um acidente, assim como o 80 aqui na cidade. Então, você tem que calibrar suas métricas para diferentes situações. E, na verdade, o que eles propõem como alternativa é que essa calibragem ela tenha como guia geral uma série de padrões, diretrizes ou princípios que vão gerar uma tecnologia de comprometimento das autoridades fiscais que é muito mais flexível. O que seriam esses princípios? Alcançar e manter níveis prudentes de dívida pública, ou níveis prudentes de endividamento público. O que quer dizer prudente? É uma coisa que vai ser definida ex post, que vai ser definida pelo legislativo, né? Não vai ter um nível ali definido, como no Tratado de Maastricht, de 3% de déficit público e endividamento, acho que é 60% do PIB, como era, né? Para a zona do euro. Assegurar que, na média, você vai ter um orçamento equilibrado e tudo mais. Mas a ideia central na implementação desses princípios seria reconhecer que você pode ter níveis excessivos,
ou alternativamente prudentes, né, de endividamento e de déficit. E esses dois regimes surgem como uma alternativa para você pensar a política fiscal, os arcabouços fiscais nesse pós-pandemia. Muito embora essa discussão passe ao largo do que a gente vê aqui no Brasil. E justamente por isso, para chegar no último ponto e para concluir, né, o que a gente coloca em xeque também é a ideia que esse novo consenso fiscal, e eu muitas aspas na palavra consenso, que eu acho que isso está longe de ser um consenso dentro do mainstream, né, ele tem uma dificuldade maior para ser aplicado para países em desenvolvimento, países emergentes ou países independentes, qual conceito que a gente quiser utilizar. Né? A ideia é que políticas macroeconômicas são necessárias para aumentar a demanda agregada, em particular a política fiscal. A política fiscal precisa ser a ferramenta cíclica e há esse espaço fiscal porque, embora a dívida esteja elevada, ela parece ser sustentável, né? O que abre a discussão das métricas também conecta com a discussão das métricas aqui. O que a gente viu foi que, de fato, a política fiscal teve um papel anticíclico central em vários países, inclusive no Brasil, né, se a gente considerar os pares, e isso é basicamente dado pelo auxílio emergencial e pela ajuda a estados e municípios. E há uma visão, de fato, de que esse espaço existe. Mas, por outro lado, né, você tem ainda uma velha retórica que coloca que você tem que ter regras fiscais críveis, você tem que ter arcabouços críveis e por aí vai. Então, quando a gente analisa, né, a retórica dos principais organismos internacionais, não parece haver, de fato, esse novo consenso quando a gente está falando de países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Então, na verdade, né, como coloca o Blanchard, o Felber Subramanian, você deve ser muito cuidadoso em importar no atacado, vamos dizer assim, esse novo consenso fiscal para as economias emergentes. E aí eu não vou ter tempo, infelizmente, de desenvolver isso, mas só para amarrar que talvez, se esse novo consenso existe, ele ainda é restrito aos países centrais, ainda é restrito à questão da baixa taxa de juros, mas aí depois a gente pode discutir com mais detalhe cada uma dessas coisas. É isso, Caio. Obrigado. Obrigado, Roberto. Pensar duas vezes antes de falar. Vontade de falar Bob rápido assim. Não, mas obrigado pelo excelente trabalho. Já li, tive a oportunidade de comentar antes, né? E, enfim, depois tem alguns comentários para fazer também. O trabalho realmente está muito bom. Agora vamos passar a palavra, na verdade, para mim e para minha coautora, para Camila Vaz. Na verdade, ela que vai começar aqui a apresentação. Eu vou compartilhar, tá, Camila? Alguém me avisa, por favor, se eu não estou mais vendo vocês. Peraí. Tá. Você quer que marque também, Caio? Ou não precisa? Eu estou marcando aqui, mas quiser então também beleza. fazer uma auditoria externa. Mas, Não. Camila, contigo. Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de apresentar aqui na jornada de pesquisa da FRJ. A gente vai apresentar um artigo escrito por mim e pelo Caio, Regras Fiscais no Brasil, Prática e Teoria, que também foi escrito no âmbito do GESP, aqui do IE. Pode passar para o próximo. Bom, o objetivo desse artigo é analisar de forma crítica três regras fiscais em vigência para a União, no caso, a regra de ouro, a meta de resultado primário e o teto de gastos, mas não só as regras fiscais, como também a abordagem teórica que legitima a institucionalização de regras fiscais e, posteriormente, analisá-las a partir de um arcabouço teórico alternativo, né, no caso das finanças funcionais. Então, com esse objetivo, o nosso artigo está dividido em 5 partes. Além da introdução e da conclusão, o que vai guiar essa apresentação são as outras 3 partes, né? A primeira é um debate sobre as finanças sadias. A segunda é um debate sobre essas regras. Desculpa, a obra está atrapalhando? Não. Tá. O segundo é um debate sobre essas regras. E no terceiro momento, a gente debate, a partir do arcabouço das finanças funcionais,
como as finanças funcionais analisariam essas regras e como a partir das finanças funcionais a gente pode pensar outros princípios para a política fiscal no Brasil. Aí eu vou passar para o Caio agora. Obrigado, Camila. Então, de acordo com essa objetivo e com essa estrutura que a Camila falou, a primeira parte a gente vai tratar sobre as finanças sadias, né? Na verdade, finanças sadias foi uma forma que a gente encontrou de chamar, não a gente, né? Enfim, já meio que isso já é um pouco mais consolidado, né? Essa forma de chamar um grupo de autores que não necessariamente formam um grupo coeso e coerente de maneira teórica, mas que todos eles compartilham, né, a visão de que a dívida deveria ter uma trajetória sustentável. A trajetória sustentável da dívida, mais ou menos em grandes termos, grossos termos, assim, por falar para esses autores, está relacionada de alguma forma com a estabilidade, né, dessa dívida em algum patamar que a gente vai definir mais à frente, algumas formas de determinar esse patamar, né? Mas essa visão que a gente chama atenção no texto, no primeiro momento, ela vem, né, de uma visão da neutralidade da moeda que já está posta desde Locke e Hume, né? Isso o Mark Blyth chama atenção para isso no texto, no livro dele sobre austeridade, em que esses autores defendem que o mercado tem uma trajetória ao sucesso, né? E que essa trajetória do sucesso do mercado é impedido pela intervenção estatal, né? E caberia ao Estado, né? Uma vez que todos aqueles que detêm moeda porque em algum momento no passado abriram mão de uma propriedade para obter essa moeda, né? Então a moeda é um mero intermediador nesse caso. Então cabe ao Estado defender essa propriedade, defender o valor dessa moeda que tem posse desse agente que abriu mão de uma propriedade, né? Então, essa visão bem moral, né? E de acordo com isso, a dívida pública seria ruim, porque a dívida pública é uma forma de Estado, é um caráter moral da dívida mesmo, né? Que a gente chama a atenção que já estava antes, mas que a teoria das finanças sadias acaba transformando isso ou dando legitimidade para essa visão, né? Primeiro momento aí a gente não vai ter tempo de chamar atenção sobre os detalhes, como a gente fez no nosso trabalho, mas os pontos que a gente vai destacar nessa apresentação, primeiro, é de que a dívida pública, né, de acordo com esse grupo de autores, teria que ser paga algum dia, né? Isso, por exemplo, é o que Barro chama atenção, porque você estaria carregando um ônus da dívida para o momento que ela fosse paga, né? Então, a dívida tomada numa geração teria que ser paga, digamos, pela geração futura, e isso carregaria um ônus de uma geração para outra. Um outro ponto que a gente chama atenção parte aí de McCallum, né, mais ou menos, mas é bem desenvolvido depois, de que haveria, mesmo que a dívida não tivesse que ser paga, você poderia rolar a dívida, tudo bem, mas isso teria um limite. O limite seria dado pelos vigilantes dessa dívida, que em algum momento deixariam de estar dispostos a reter parcelas maiores dessa dívida no seu portfólio, e a partir desse ponto, então, em que os agentes rejeitariam demandar mais dívidas, todo gasto deficitário se converteria em impressão de moeda, né, emissão monetária, e, portanto, inflação. Seria uma consequência lógica desses vigilantes. Então, para evitar com que a dívida ultrapasse esse limiar derradeiro, que geraria inflação cada vez maior, né, por conta de toda uma neutralidade, é que que esses autores, né, em geral, defendem que a sustentabilidade estaria, de alguma forma, linkada com um patamar estável. Só que se a gente pensar, né, na equação de sustentabilidade da dívida, uma parte dessa equação é dada pelo déficit, pelo resultado fiscal, e outra parte é dada pela razão, juros, taxa de crescimento, né? Porque, veja, os juros é o que faz a dívida, representa a velocidade de crescimento dessa dívida, dado um resultado fiscal, e o crescimento é o que representa a dívida sobre o PIB, né? Então, o crescimento é o que representa a trajetória do PIB. Então, se você quer reduzir dívida sobre PIB, você poderia ter uma relação saudável se você mantesse a taxa, como o Bob chamou a atenção, a taxa de juros abaixo da taxa de crescimento. Só que isso, por exemplo, como o Homer, no manual dele, Paul Homer, né, no manual dele de macroeconomia, trata, por exemplo, como uma situação, uma curiosidade teórica, e que na prática não se constataria, porque, de acordo com os modelos da SGE, seria uma
um ponto não eficiente, né? Seria uma ineficiência dinâmica ter uma taxa de juros abaixo da taxa de crescimento, então não é tido como... Então, em resumo, né, essa abordagem das finanças sadias vai ressaltar, primeiro, uma moralidade sobre a dívida pública, segundo, precisaria haver uma empatia intergeracional para que essa dívida, para justificar aí uma geração não querer transmitir a dívida para o outro. E um terceiro ponto a se destacar é que haveria, então, os vigilantes da dívida que atuariam no sentido de frear ou colocar ônus ao crescimento dessa dívida. E esse arcabouço teórico é o que vai dar legitimidade para esse conjunto de regras que nós temos no Brasil, que a Camila vai detalhar para a gente. Sim, como a gente mencionou, nessa parte agora, a gente vai debater como que 3 regras que estão vigentes para a União, né, no caso a regra de ouro, a meta de resultado primário e o teto de gastos, estão associadas a essas ideias das finanças sadias. A gente aqui não vai entrar especificamente muito em como que cada regra funciona, até porque acho que todo mundo aqui sabe bem, mas também por questões de tempo. Então aqui a gente só vai fazer um resumo de como que essas regras elas constrangem o orçamento público. O próprio conceito de regras fiscais é de que as regras fiscais são limites numéricos aos agregados orçamentários. Então, elas constrangem a elaboração e execução orçamentária no Brasil, e a forma de fazer isso, a partir dessa equivalência entre receitas e despesas, é que a regra de ouro ela vai limitar as operações de crédito, ou seja, a variação da dívida pública, que não vai poder ser superior a uma subcategoria de G, que são as despesas de capital. A meta de resultado primário, por sua vez, ela vai determinar que esse resultado aqui, né, de gastos mais transferências menos tributos, ele vai ter que ser determinado já no início antes do início do exercício financeiro e vai ser perseguido ao longo desse exercício financeiro. E, por último, o teto de gastos vai determinar que subcategorias de G e de gastos e transferências, no caso as despesas primárias, não vão poder superar o valor limite delimitado pela Emenda Constitucional 95, que no caso foi o limite de 2016. Pode passar. Aqui, a partir de alguns princípios que legitimam a regra de ouro, segundo a literatura, a gente focou em 3 deles para tratar de como que esses princípios estão associados aos princípios das finanças sadias. Bom, em primeiro lugar, a ideia de que o que legitima a institucionalização da regra de ouro é de que gerações futuras também devem financiar os investimentos, a gente entende como diretamente associado à hipótese do Pacto Intergeracional do Barro, de que a dívida pública é um ônus que uma geração carrega para outra geração, ou seja, só seria justificável fazer uma dívida, fazer um gasto via endividamento público, caso uma geração futura também vá se beneficiar desse gasto, no caso, os investimentos. Um segundo pressuposto é de que os investimentos tendem a ser autofinanciáveis, o que a gente entende que está diretamente associado à hipótese de que a dívida deve ser paga um dia, e isso justifica que a dívida seja feita para gastos que sejam autofinanciáveis. E um terceiro princípio é de que haveria, né, nas democracias, uma tendência à redução dos investimentos, uma vez que haveria aumento dos gastos correntes, sobretudo por conta de gastos com seguridade social. Então, a regra ela se legitimaria na medida em que ela garantiria que os investimentos estariam protegidos do aumento dos gastos correntes. Então, a gente entende que essa hipótese está diretamente associada à ideia de que há uma escassez dos recursos públicos, então você precisa restringir um tipo de despesa para garantir a outra. Essa regra ela tem um conjunto de ineficiências, né? De acordo com a literatura, a regra não garantiu o aumento dos investimentos, a redução dos déficits correntes ou a redução do endividamento. Isso estaria associado a 2 fatores principais. Uma é a amplitude da definição de despesas de capital, que não considera só investimento, né? Ela considera, por exemplo, a amortização da dívida, mas também o fato de que as receitas financeiras podem ser alocadas para cobrir despesas, e isso reduz a necessidade de novas operações de crédito.
O segundo problema da regra é que o cumprimento da regra, né, sobretudo em momentos recessivos, ela exige medidas de ajuste fiscal muito com elevado custo social. E um terceiro problema da regra é que a necessidade de cumprimento da regra ela pode fazer com que despesas que favoreçam também gerações futuras, como gastos com saúde, com educação, elas tenham que ser reduzidas, contrariando o próprio princípio que norteia a regra de ouro. E, por último, ela desconsidera que uma despesa com investimentos públicos ela vai gerar posteriormente despesas correntes para sua manutenção, como no caso de construção de hospitais públicos, de escolas públicas. Pode passar, Caio. Bom, a meta de resultado primário, o objetivo central da meta é a garantia da sustentabilidade da dívida, o que já está diretamente associado à abordagem das finanças sadias, né? Ou seja, a necessidade de você constranger os déficits primários para garantir a sustentabilidade ao longo do exercício financeiro. E um segundo problema é que e a segunda questão é de que essa regra ela negligencia um conjunto de variáveis macroeconômicas, enquanto tem uma preocupação excessiva com o resultado primário. As críticas a essa regra elas estão associadas geralmente, primeiro, a uma crítica ao caráter procíclico da regra, e segundo, a questão do contingenciamento, que pode induzir uma gestão ineficiente dos gastos, né? A gente sabe que a meta de resultado primário, o governo ele não é obrigado a atingir a meta de resultado primário, ou seja, ele não sofre nenhuma sanção caso ele não atinja a meta de resultado primário. No entanto, caso seja verificado, né, como é feito bimestralmente, que a Receita pode não comportar a meta de resultado primário, o governo tem que estabelecer um conjunto de medidas, como medidas de contingenciamento, o que pode levar a uma gestão ineficiente ao longo do exercício financeiro. O teto de gastos, como também vocês bem sabem, ele está diretamente associado à ideia de concentração fiscal expansionista, que fica muito claro na justificativa, quando era ainda PEC 241, ou seja, a ideia de que é o congelamento dos gastos que vai aumentar a confiança dos investidores e que vai possibilitar a redução dos juros e aumento dos investimentos. E essa regra, as principais críticas dela têm a ver tanto com as suas ineficiências econômicas, né, tanto com a questão democrática. Então, do ponto de vista econômico, ela reduz a capacidade do governo atuar de forma anticíclica, ao mesmo tempo que tende a reduzir as despesas discricionárias, dentre elas os investimentos públicos. Do ponto de vista social e democrático, ela tende a reduzir a capacidade do governo em ampliar, em fazer despesas que reduzam desigualdades sociais via política fiscal, assim como tem um caráter antidemocrático no sentido de que os governos posteriormente eleitos, após a aprovação da medida, têm que obedecer ao teto de gastos de 20 anos, independente do que foi votado nas urnas, né? Isso, então, com base nisso que a Camila trouxe para a gente, né, então a gente consegue linkar, no trabalho a gente faz isso de maneira bem detalhada, né, como que essas regras estão legitimadas, pelo menos epistemologicamente, do ponto de vista das finanças sadias, que servem, né, de argumento para que elas se mantenham. O que a gente traz nessa sessão, então, na sessão que a Camila trouxe, além de apresentar as regras e o link delas, a Camila também apresentou para a gente quais seriam as críticas internas, né, as críticas técnicas em relação ao funcionamento dessas leis. E aqui nessa sessão a gente procura trazer, então, uma crítica externa, no sentido de trazer, olha, essa legitimação é questionável, né, não é um consenso teórico, esses pontos trazidos pelas finanças sadias, e também trazer uma abordagem alternativa àquela abordagem apresentada. E essa abordagem alternativa está baseada nas finanças funcionais e que defende que não tem um limite sendo criado endógeno ao processo de endividamento público. Na verdade, não existe um nível ótimo, arbitrário da dívida, seja 90%, 100% do PIB, mas que a dívida ela tem que ser analisada não sobre esse limite arbitrário, mas sobre a funcionalidade que ela tem sobre o emprego, sobre a renda, né? Então, o gasto deficitário que vem a gerar dívida
ele é necessário, né, em momentos de crise, em crises essas caracterizadas justamente pela escassez de demanda efetiva. Então, nesse cenário de escassez de demanda efetiva, cabe justamente ao governo injetar essa demanda que está faltando na economia para que tenhamos uma tendência ao pleno emprego, né? Sem que isso requeira, de forma alguma, superávites ou déficits na conta do governo, enquanto a Terra completa uma volta em torno do Sol, como Arba Lerner gosta de ressaltar. Então, com base nisso, né, uma primeira crítica que a gente faz aos aspectos teóricos que legitimam essas regras é de que não tem ônus sendo carregado. Uma primeira crítica é de que a economia não tende naturalmente ao plano emprego, cabe ao governo, né, conduzir a economia. Um segundo passo, a segunda crítica é de que não tem um ônus sendo carregado entre gerações. Por que não tem? Porque, na verdade, primeiro, essa dívida não vai ter que ser paga no momento seguinte, ela pode ser rolada, mas antes disso, mesmo que ela tivesse que ser paga, na verdade, o pagamento dessa dívida nada mais é do que uma distribuição de renda, de riqueza, na verdade, entre uma parcela da população que vai estar sendo tributada e outra parcela que é possuidora dos títulos, né? Então, você gera passivo numa parte da sociedade para criar ativo em outra, deslocando essa arrecadação de tributos de uma parcela da sociedade para uma outra parcela que para pagar outra parcela que é detentora desses títulos públicos. Então, não tem um ônus sendo carregado, né, entre gerações, além do ônus distributivo. Qual é o ônus distributivo? É que, eventualmente, um estoque maior de dívida vai estar gerando um fluxo de renda na forma do pagamento de juros dessa dívida para uma parcela da sociedade que tem um estoque de riqueza pré-acumulado, né? Mas a gente defende que a análise desse ônus tem que ser adicionada, né, de uma análise sobre o caráter do gasto que gerou essa dívida. Toda dívida ela surge a partir de um gasto deficitário. Então, por exemplo, se nós gastássemos, esse gasto pode ter impactos distributivos. Então, é interessante que nós olhemos para o que gerou essa dívida, né? No caso, por exemplo, se a gente está falando aqui de um auxílio emergencial de R$ 1.200, né, ele certamente, no curto prazo, vai gerar um estoque de dívida talvez maior. Só que esse estoque de dívida maior vai ter um ônus distributivo. Mas, por outro lado, o pagamento desse auxílio emergencial de 1.200 certamente terá impacto distributivo que compensa. O saldo líquido dessa operação vai ser positivo do ponto de vista distributivo. Então, a análise precisa ser completa dessa maneira e não simplesmente falar que tem vigilantes da dívida fazendo e se recusando a reter títulos da dívida, porque, primeiro, empiricamente isso não é verificável, né? E segundo, porque uma vez que o gasto deficitário acontece, os agentes já estão de posse do dinheiro e a escolha natural seria eles comprarem títulos da dívida pública, portanto, rolar essa dívida, de acordo com esse princípio das finanças sadias, né? Então, de acordo com essa literatura, então, e com essas críticas que nós fizemos, a gente destaca 3 princípios norteadores, então, para concluir. Princípios norteadores da gestão política fiscal. Então, do ponto de vista dessa crítica que nós fazemos a partir das finanças funcionais, a regra de ouro, e principalmente a regra de ouro, o teto de gastos, não encontram respaldo teórico, não são justificáveis, né, por restringir essa necessidade da intervenção estatal para o bom funcionamento da economia. A lei de responsabilidade fiscal pode até ser mantida em alguns pontos, outros mas a meta de resultado primário também precisa ser fortemente flexibilizada na sua condução, né? Mas, mais do que regras, né, nós pensamos em princípios que possam nortear a política fiscal, que é, primeiro, se for para criar regras, né, ou se for para dar princípios norteadores, eles precisam considerar o caráter distributivo do gasto, né? Garantir que o gasto que venha a gerar dívida, eventualmente, seja distributivo a ponto de compensar o eventual ônus distributivo que essa dívida possa gerar com pagamento de juros. Segundo ponto que a política fiscal deve se atentar é injetar poder de compra, né, quando esse for escasso, ou seja, demanda efetiva no momento que essa esteja escassa. E, por fim, é atender às necessidades da população. Então, diferente do que a Camila, diferente de uma teto de gastos em que você tem ali uma agenda política pré-determinada, dependente do que venha acontecer, o resultado das urnas, a política fiscal deve, então, atender essa demanda da sociedade, se importando, então, com déficit habitacional, com déficit de saneamento e etc. Então,
além dessas inconsistências, a gente termina o trabalho destacando esses 3 princípios. É isso, gente. Obrigado. Então, terminando a apresentação, vou passar a palavra já para o Caio Pimentel, para o Miguel, para apresentar o trabalho sobre a proposta de venda de reservas internacionais para política fiscal. Vai lá. Bom, bom dia a todos, todas, pessoal. Esse texto chama uma avaliação crítica das propostas de venda de reservas internacionais. A gente está vendo em tela pequena. Se puder ampliar? Colocar em tela cheia? Assim, já melhorou? Não, está em tela pequena. Bom, como é que eu... Dá um F5 aqui, acho que vai, então. Sim. Foi? Ou... Não, ainda não. Não, se você não pode apresentar, não vai, não? Acho que você vai ter que compartilhar de novo a tela da apresentação. E já deixar em tela cheia, de vez em quando está acontecendo isso. Vocês colocam janela ou guia? Eu coloco janela. Mas já da apresentação rolando. Eu também coloquei uma janela, não sei o que está dando, então. Eu coloquei a tela inteira. Mas quer que eu compartilhe aqui, Caio? Não, acho que eu vou colocar a tela inteira, então, aí você me avisa. Vou olhando aqui o tempo também. Tá certo? Vou colocar a tela inteira. Espera aí. E aí, vou dar um F5 aqui. E agora, tá ok? Agora foi. Vai lá. Agora foi. Beleza, então, pessoal. Retomando, esse trabalho chama uma avaliação crítica das propostas de venda de reservas internacionais para objetivos de política fiscal. A gente, eu e o Miguel, né, discutimos bastante esse texto no GESP. A gente vinha conversando com o Frank, né, que foi o orientador e é orientador do Miguel e tal. E aí ele ajudou a gente a arrematar o texto e tal. Esse texto, né, ele saiu como um artigo num livro organizado pelos professores da Rural, né, chamado A Doença do Neoliberalismo, né, falando da falsa dicotomia entre saúde e economia. Tá vendo? Esse texto, gente, ele parte, né, da ideia, né, desse ponto 3 aqui, que apesar de economistas, né, ortodoxos e heterodoxos, né, liberais e desenvolvimentistas no Brasil, né, concordarem com a relevância de um certo nível de reservas internacionais para a estabilidade macroeconômica, né, existem propostas à esquerda e à direita, né, do lado ortodoxo e do lado heterodoxo, para venda, né, de uma parte considerada excedente das reservas internacionais. Né? E essas propostas, né, em todos os seus, em todas as suas, né, apesar de todas as suas diferenças, elas partem do pressuposto comum, né, algum tipo de fragilidade fiscal do governo. Beleza? Então, aqui a gente quer discutir esse tema, né, da venda de reservas, ou de parte excedente das reservas internacionais, a partir de um arcabouço teórico que, né, em que a demanda efetiva, seja no curto, seja no longo prazo, né, o princípio básico, né, da discussão sobre nível de produto e crescimento, né, e da taxa de juros exógena, né, ou seja, né, a taxa de juros é uma variável de política econômica, a gente recusa a noção de taxa natural de juros, né, e aí os gastos do governo, né, tem um papel essencial para discutir, gerir nível de atividade, nível de emprego, né?
estimular o crescimento econômico por meio da taxa de crescimento dos gastos públicos, né, e estimular a mudança estrutural, seja com políticas de compra do governo, seja com demais políticas de desenvolvimento, né. E a taxa de juros exógena, né, e a gente usa também bastante, digamos, os autores vinculados ao MT, que tiveram uma grande, ajudaram, né, no desenvolvimento analítico, né, de como é que você acrescenta, adiciona o Tesouro Nacional no circuito monetário, né, para mostrar que o governo não é restrito do ponto de vista do financiamento dos seus gastos, né, na moeda que ele emite. Então, dado esse arcabouço mais geral, as reservas internacionais, elas têm o papel de atenuar a nossa principal restrição, né, ao crescimento e ao desenvolvimento, que é a restrição externa. Então, desse ponto de vista, né, e isso aqui não é um filme de suspense, então já digo logo qual é a tese do artigo, né? A tese do artigo é que nós recusamos essa ideia de que devemos vender parte, né, considerada excedente das reservas internacionais. E é o resto, né, da apresentação, eu vou apresentar, digamos, as minúcias do argumento. Certo? Eu vou mostrar rapidamente para vocês, né, a estrutura do texto, né, só basicamente ler as sessões, né, além de uma introdução e de considerações finais, né, que é a introdução à sessão 1, né, que apresenta a temática, né, dessa discussão no Brasil, sobretudo, né. A gente, primeiro, né, na sessão 2, já vai discutir o financiamento do gasto público, a capacidade de endividamento, né, dos governos, né, em países de moeda soberana. A seção 3, né, vai mostrar o impacto das reservas internacionais sobre o setor externo, sobre o setor público brasileiro, né? Então, a acumulação de reservas, como a gente vai ver, ajudou muito, né, o Brasil a melhorar os indicadores de solvência externa, ou seja, né, atenuou, né, permitiu, por exemplo, a redução do risco soberano, né? Eu acredito que seja um dos fatores que provocou a redução do risco soberano brasileiro, dos agentes, seja o governo, seja agentes privados, pagarem uma taxa de juros externa menor, beleza? E sobre o setor público brasileiro, tá bem? Então, a gente, na seção 3.1, a gente discute o setor externo, e na seção 3.2 a gente discute os efeitos fiscais, né? A seção 4 do texto, né, discute as propostas, né, de venda da parcela considerada excedente. A primeira proposta, né, que vem desde o Baixa, em 94, né, e que ele, digamos, já em 16 retoma essa proposta, né, de venda de parte excedente das reservas para reduzir a dívida pública bruta, né? E autores vinculados à Unicamp, também desde 94, no programa do presidenciável Quercia, né, eles consideravam já em 94 que existia uma parcela excedente das reservas internacionais que deveriam ser vendidas, né, para a criação de um fundo público para o financiamento do investimento em infraestrutura. Essa proposta ela é retomada mais recentemente, ali por 16, 17, né, 18, pelo Ricardo Carneiro e pelo Guilherme Mello, né, que são economistas ligados ao PT e à Fundação Perseu Abramo, tá bem? E, por último, a gente brevemente discute a proposta de utilização de parte das RI ou dos rendimentos, né, das reservas internacionais, né, no contexto da pandemia de Covid-19. A sessão que basicamente encerra o texto, né, e precede as considerações finais, a gente, digamos, faz as nossas críticas. Críticas internas, porque a gente vê inconsistência nas próprias propostas, e críticas externas, ou seja, à luz do nosso arcabouço teórico, né, como eu já falei, a venda de RI não faz sentido, porque elas fragilizam justamente, né, a nossa, como eu vou procurar, digamos, argumentar, elas fragilizam a questão da solvência externa, beleza? Então, a gente parte, né, da ideia das finanças funcionais, ou da MMT, né, no qual o governo não apresenta uma restrição orçamentária, né, não quebra na própria moeda, porque a moeda não acaba. A gente já, né, eu e o Franklin já escrevemos texto, já discutimos
bastante esse tema, né, de como, né, Tesouro e Banco Central e o setor privado eles se relacionam, né, no financiamento dos gastos do governo, né, e por que não é legítimo, né, você afirmar que, digamos, o dinheiro acabou. Beleza? O governo pode pagar suas obrigações na moeda que emite, obviamente, né, exceto obrigações denominadas em moeda internacional. Por isso que as reservas são tão relevantes, não podem ser tão relevantes. O Estado também determina a taxa de juros da dívida pública de curto prazo e pode, caso opte por isso, né, também determinar a taxa de juros da dívida de longo prazo. Né? Aí, relembrando o Keynes, né, que pelo menos desde a teoria geral, já falava, né, que ele teria 3 mandamentos, né, para o governo atuar na estrutura termo, né, da taxa de juros. Né. O gasto deveria preceder a arrecadação de tributos ou mesmo a venda de títulos, né, para não pressionar o mercado monetário, ponderar as taxas externas, né, e as questões relacionadas ao balanço de pagamentos e, sobretudo, né, você ter uma atuação coordenada entre Tesouro e Banco Central. Beleza? A gente, digamos, de você poder definir a taxa de curto e a taxa de longo, né, você tem um nível crítico da taxa de juros, né, porque, enfim, nós estamos dentro, né, de um sistema monetário e financeiro internacional que é absolutamente hierarquizado, né, e assimétrico. Né? Então, a taxa de juros brasileira deve seguir aqui deve respeitar, digamos, esse nível crítico. Né? Então, a taxa de juros no Brasil deveria ser a taxa de juros americana, mais o ENB, mais DR, né, que é o parâmetro que mais a gente usa para a definição desse nível crítico, e algum termo que tenderia a refletir as expectativas de desvalorização. O importante, né, desse ponto é que nenhuma dessas variáveis que determina esse nível crítico, né, tem relação com variáveis fiscais, beleza? E sim com fatores ligados às taxas externas e contas externas do país. Vou mostrar alguns dados, né? Forte evolução aqui das reservas internacionais entre 2006 e 2011, 12, né? Então, a gente, né, a partir daqui, né, que começa essa discussão, retomada essa discussão sobre venda de parte excedente. Né? Quer dizer que não existe, né, nenhum consenso sobre qual é o nível adequado de reserva. Né? Existem alguns índices, por exemplo, existe o nível, né, de reservas internacionais dividido por 12 meses de importação, existem as reservas internacionais sobre a dívida externa de curto prazo, existe as reservas internacionais sobre algum agregado monetário, existe, por exemplo, o FMI calcula, né, tenta fazer as reservas internacionais divididas por uma medida multidimensional, e o ponto é que o Banco Central, que a gente saiba, não divulga, né, nenhuma métrica adequada pela qual ele persegue um certo nível de reservas internacionais e não existe absolutamente consenso nenhum sobre qual é esse nível. Beleza? Aqui nós temos a evolução, né, de um dos indicadores de solvência externa, né, a forte acumulação de reservas internacionais permitiu, né, a redução do peso da dívida externa de curto prazo sobre as reservas internacionais. Isso aqui vai do segundo trimestre de 2000 ao primeiro trimestre de 2021. Mas percebam também que o Brasil é um país que, né, por exemplo, aqui nós temos 95 a 2020, nós temos dados de 26 anos, né? E apenas desse período todo, né? Apenas de 2003 a 2007, né? Apenas esse período aqui, nós temos superávit de conta corrente. Todos os outros anos nós temos déficit. E a gente sabe, né, que a gente tem um déficit crônico, né, na balança de serviços e rendas, e tem uma balança comercial que, por vezes, é deficitária, né? Quando o nível de produto está muito alto, chega a ser até, ou quando o câmbio aqui, né, estaria muito, né, naquela proporção do início do plano real, né, na taxa de câmbio do início do plano real, ou quando o nível de produto, né, chega aqui ao ponto máximo, até a balança comercial aqui foi negativa. Beleza? Aí já para começar a contrapor, né, você tem aqui
O Banco Central próprio divulga, né, o resultado das operações cambiais entre 2008 e 2020, beleza? Então, percebam, a acumulação de reservas, ela rendeu positivamente ao país, ela não tem um custo positivo, beleza? Por que que não? Por que que teria? Todo mundo, digamos, a maioria do pessoal fala, olha, o custo das reservas é dado pelo diferencial de juros interno e externo, logicamente, né? O Brasil, como eu falei, está inscrito no sistema monetário hierarquizado, né, e assimétrico, e o Brasil paga uma taxa de juros maior na sua dívida do que pagam os países desenvolvidos. Só que, como o câmbio tem desvalorizado tendencialmente, essa desvalorização ela tem mais que compensado o diferencial de juros, né? Então, as reservas têm rendido, né, ao país. Beleza? Então, a acumulação de reservas ela permitiu a melhora dos indicadores de solvência externa. O Brasil continua com déficit em conta corrente desde 2008, né, e a gente não regula as condições de financiamento internacional. Desse modo, não acho que reservas devam ser desperdiçadas para, aspas, melhora, né, dos indicadores de endividamento interno. Beleza? Então, com a desvalorização tendencial, né, desculpa, aqui está errado, né, tendencial do câmbio, desde 2008 não há custo, mas ganho fiscal com a acumulação das reservas internacional. Falando sobre... gente, eu estou considerando que eu tenho 20, tá? Que eu vi que foi basicamente o tempo usado, já que a Renata não veio. A proposta de utilização de parte das reservas internacionais para reduzir, né, a dívida pública bruta, né, ela tem o pressuposto, né, de controlar o nível e o crescimento da dívida pública, né, é importante por si só para a dinâmica econômica, né? Você garantir aquela configuração macroeconômica básica, né? O Franco, acho que resumiu bem essa ideia, né? Que o investimento privado acontece porque o empresário confia numa configuração macroeconômica básica, né? Porque assim, se vocês, né, o Bob e o paper do Bob e da Isabel fala bem melhor, né? Como a visão tradicional trata esse tema. Entretanto, né, aqui no Brasil, como persiste o déficit primário, né, e a possibilidade desse descompasso entre taxa de juros e taxa de crescimento, a venda de reservas internacional ela pode afetar o nível, né, do endividamento, mas não vai mexer em nenhum dos determinantes, basicamente, do crescimento da dívida pública. Então, é uma proposta razoavelmente inconsistente, né, e que mesmo, por exemplo, o pessoal da PUC, né, o Márcio Garcia, fala, olha, não dá para você vender reserva e permanecer com déficit primário. Então, eles mesmos, né, assumem que teriam que fazer um ajuste. Para o lado heterodoxo, né, você tem um pressuposto diferente, né, que você tem uma lacuna de financiamento de longo prazo, né, e que essa lacuna está entre as principais restrições para o crescimento, né, e do desenvolvimento da economia brasileira. E outro, né, que, digamos, às vezes é tácito, às vezes é explícito, né, um pressuposto de que o governo brasileiro é frágil, sim, do ponto de vista do financiamento, déficit de dívida pública crescente, né, afeta não só a capacidade de autonomia do gasto, né, como as taxas de juros. Aqui eu coloco uma frase do Carneiro, né, dizendo sobre a acumulação de reservas internacionais, nesse texto de 2018, ele disse que a acumulação implicou uma fragilização tanto quantitativa quanto qualitativa das finanças do setor público, criando, assim, sérios constrangimentos à operação da política monetária, dando um poder excessivo aos rentistas detentores desses títulos na negociação, na fixação das taxas de juros. Beleza? Ano passado, a forte elevação do déficit primário da dívida pública, né, fez novamente, né, o Guedes afirmou e depois voltou atrás sobre venda de reservas internacionais. Roberto Campos Neto, para diminuir a dívida bruta, Roberto Campos Neto foi contra, né, falando, olha, é um ativo que valorizou, a conta lá que o Banco Central está separando os rendimentos, a valorização patrimonial encheu, né, e aí até teve o deputado do PT que quis utilizar, né, esse ganho patrimonial do setor público para financiar o gasto público, né? Então, o negócio é que isso não seria necessário, né, de acordo com os pressupostos aqui desenvolvidos. Teve até gente bem intencionada, como cientistas, né, que não estão ligados diretamente à economia, como o Miguel Nicoleles, que falou, olha, a gente tem muita reserva, então que tal vender um pouco para a gente financiar os gastos relativos às medidas, né, econômicas de contenção.
anos e anos, né? Até o Rômulo, né, que é do BNDES, escreveu sobre isso. Para finalizar, né, gente, e para discutir com vocês, a gente tem as críticas internas, né, que a gente acha que as propostas em si mesmas são inconsistentes, né, porque, com a desvalorização tendencial do câmbio não tem custo fiscal, tem ganho, né? E esse ganho é calculado pelo próprio Banco Central, considerando esse diferencial de juros. O recuo, né, dessas propostas durante a pandemia, ou seja, a dívida pública crescente é um problema, o déficit público crescente é um problema. E justamente quando eles mais aumentam, eles retiram as propostas. Porque ano passado, né, quem estava defendendo teve recuo, sobretudo o lado heterodoxo, né? Falou, olha, não dá, sentiu que né, com a saída de capital meio abrupta, né, sentiu que poderíamos ter maiores problemas. E é justamente como você poderia vender reservas de modo a não valorizar drasticamente a taxa de câmbio. E o pessoal recolheu as propostas. Pode ver que nos documentos que saiu do PT ano passado, a proposta já não consta mais. Não existe sequer, né, no lado ortodoxo também, um consenso, né, sobre qual é o melhor indicador para medir a solvência do Estado. Então, por exemplo, o Braulio Borges, que, digamos, um pesquisador mais ligado à visão, né, ortodoxa, fala, olha, eu acho que deve ser a dívida líquida, a gente sabe, né, dessa mudança bem, digamos, falta a palavra, né, mas... Oportunista. É boa. Uma mudança bem oportunista, né, que teve, né, da dívida líquida para a dívida bruta nos últimos anos, né? E também, né, aqui, na real, isso que pode ser mais uma crítica externa, né, não interna, talvez, que o governo ter, né, ou favorecer, por exemplo, a atuação de bancos públicos, não agride, não colide, né, não é contraditória com o aumento do gasto público. Tá bem? Mas aí a gente teria que romper, né, com a ideia, né, da fragilidade fiscal do setor público. Então, acho que eu me enganei aqui, acho que isso aqui é mais uma crítica externa do que interna. Beleza? Para finalizar o texto, né, a gente faz, né, digamos, mostrando que com o nosso arcabouço teórico, né, princípio da demanda efetiva no curto e no longo prazo, mais, né, a teoria da taxa de juros exógena, né, implica, né, que os gastos públicos crescentes podem ser necessários para regular ou estimular o crescimento e desenvolvimento. Tá? O governo não é restrito do ponto de vista do financiamento e melhorias, né, na gestão da política monetária podem ser feitas, né, e o governo pode, né, determinar não só de curto, como, né, desde que seguisse aqueles mandamentos do Keynes, né, atuar também na taxa longa. Né? Lembramos que desde 2015, né, então já são 3 ministros, né, Levy, Meirelles e Guedes, o diagnóstico da fragilidade do governo na questão do financiamento foi a justificativa, né, oficial para políticas de austeridade, de reformas que devolveriam o crescimento da economia brasileira, o que não ocorreu. Né? E percebam, não ocorreu nem a volta do crescimento e sequer, né, a resolução do, aspas, problema fiscal que o governo brasileiro teria. Né? Desde que as políticas de austeridade começaram, tanto o déficit quanto a dívida, ou a dívida PIB, aumentaram. Tá? Então, por exemplo, você tinha um déficit pequeno, um déficit primário pequeno em 2014, e desde quando, né, Levy, Meirelles e Guedes entraram, né, essa dívida pública e esse déficit aumentou. Isso é um fato. Tá? Então, o resultado é uma década, o déficit da dívida aumentaram desde 2014. O resultado é uma década mais que perdida para a economia brasileira, né? E a gente acha que superar essa noção falaciosa de que o governo é restrito do ponto de vista financeiro é parte fundamental, né, para a consecução de políticas para assegurar a volta do crescimento do PIB e do PIB per capita. Eu vou encerrar rememorando um texto, né, que a Renata, que infelizmente não está aqui hoje, postou quando o João Sayad morreu, né, porque existe, gente, um descompasso entre a produção ortodoxa, né, que fala dessa noção de finanças sadias, e da operação de economistas que dizem, né, por exemplo, o Levy, o Meirelles e o Guedes, eles dizem que está, né, com esse pessoal. Mas percebam, né, é um fato da vida que o déficit e a vida aumentaram desde que entrou.
E aí esse texto que chama O Vermelho Negro, do João Sayari, de 21 de fevereiro de 99, na Folha de São Paulo, ele lembra que essa charada, né? Essa charada, ela só é resolvida... Qual é a charada, né? O fato deles se colocarem como os economistas que estão sempre preocupados com o equilíbrio fiscal e o déficit crescer na gestão deles. Essa charada, ela só é resolvida quando esse pessoal que está mais ligado à política, né, eles sabem que o déficit é o que assegura, né, a rentabilidade mínima do capital. Tá? E esse é digamos, um tema da economia política que, por vezes, a gente deixa ausente do debate, que eu acho muito importante. É isso, gente. Vamos para a discussão agora. Bom, excelente apresentação e finalizou com chave de ouro. Bom, eu vou começar aqui, acho que os 3 trabalhos dialogam muito, né? Então, acho que vai dar um debate bem frutífero. Mas eu queria começar abrindo a palavra para o Adriano e para a Dora, que estão aqui com a gente, que ainda não conversaram hoje. Adriano, Dora, vocês têm comentários para fazer? Perguntas? Não, eu achei todas, assim, não só bem interessantes, mas conversam todas muito bem entre si, né, a partir dos mesmos pressupostos. Acho que vai na ideia básica de que, enfim, regras fiscais são autolimitações, são questões políticas que você pode definir a conveniência ou a partir dos objetivos de cada governo, né. Eu me interesso mais, sinceramente, por essa proposta. Me interessou mais aqui foi essa questão da venda de reservas internacionais, né? Que eu acho que isso é o que mais reflete essa ideia de que a gente precisa tirar o dinheiro de algum lugar, né? Então, e acho que é o que mais reflete essa visão, que acho que, entre outros problemas, tem muito Paulo Guedes, a visão da empresa, né? Então, a gente vai pegar o dinheiro e liquidar um pouco de dívida, porque isso vai ser bom para o país, né? Então, acho que essa é uma visão bastante... realmente fica muito clara essa visão muito rasa, né, de equiparar essas duas coisas e de fazer essa conexão automática entre melhora da dívida, queda de juros, aumento de investimentos, tá? Então é engraçado como essa discussão de venda de reservas, eu acho que ela nem se desenvolve tanto, porque, enfim, parece que realmente não tem tanto sentido isso, né? E eu acho que a pandemia mostrou que eu acho que a gente ainda não viu o que seria um excesso de reservas, né? Porque se a gente tem tanta reserva e tem tanta desvalorização, eu acho que ainda não ficou claro o que seria um excesso de reservas, apesar de todos os indicadores que a gente tem, o Caio citou alguns, mostrarem que a gente teria um excesso de reservas, né? E ainda nessa questão das reservas, né? Essa questão agora eu não perdi o que eu ia falar. Não, tem essa questão... não, sim, eu acho que outra questão que reflete também essa ideia de enxergar a reserva como algo fiscal e não como uma proteção ao caráter subordinado da nossa integração financeira, é quando o Banco Central passa a usar um indicador de, não lembro se o nome é esse, mas de reservas líquidas, tá? Que seria descontar os swaps, tá? Que, na minha visão, não faz tanto sentido, porque você já está misturando coisas que são de liquidação em reais com ativos em dólar. Tá? O ativo em dólar, ele não deve ser visto como algo que vai ajudar a questão fiscal em reais, né? O swap, mesmo que você tenha uma posição que seja equivalente em termos líquidos a um ativo em dólar, ele não é equivalente, né? Então, aquele indicador líquido que o Banco Central tem usado, para mim não faz sentido, porque você tem uma posição, se o Banco Central eventualmente tivesse uma posição comprada em dólar, vamos dizer, isso é muito diferente dele ter o dólar em si. Tá? Então, eu acho que também a mesma questão, para mim, reserva não tem que olhar custo fiscal, não tem que olhar nada disso. É um ativo em dólar, tem que servir para isso. Ponto final.
Tá? Enfim, não tenho, acho, grandes coisas para falar, mas é isso, achei... todos conversaram muito bem, são bem interessantes, e a gente está vendo o teto implodir aí agora, então acho que são mais relevantes do que nunca. Você tem grandes coisas para falar, assim. As coisas que você já falou já são grandes, né? O pessoal aí na UF tem estudado bastante, né? Esse tema de reservas também, né? Venda de reservas e tudo. Adriano Vilela, acho que, não sei se a Camila e a Dora conhecem, acho que os demais, não sei, enfim, mas ele é professor da Federal Fluminense, nossa co-irmã aqui, né? Quase, nossa vizinha. Dora, alguma coisa a comentar? Aqui, eu e o Bob orientamos o Flávio Torres, aqui no Instituto de Economia, e, por exemplo, ele tem um gráfico atualizando esses diferentes critérios, né? No TCC dele, ele tem um gráfico atualizando esses diferentes critérios para mostrar, olha, de acordo com esse critério, e muitas vezes, como o Adriano falou, olha, já tem critério que já não tem excesso nenhum, nem, assim, aceitando os pressupostos do pessoal, né? Já tem critério, porque o Brasil... De quando entrou na pandemia, ele perdeu, né? Uns 30 ali, que já eram que alguns defendiam como excesso. Enfim, só para não alongar aqui e a gente fazer a discussão toda. Bom, então, eu separei aqui alguns comentários, então vou começar puxando, depois quem quiser pode levantar a mão aí e a gente vai organizando. Em relação ao trabalho, eu vou começar pela questão do trabalho do... Quer falar alguma coisa, então, antes de ir? Não, só despedir mesmo, gente. Eu realmente vou precisar entrar aqui na banca da Carol. Obrigado aí pela mesa e tudo. A Bel tá com um probleminha de áudio, mas qualquer coisa eu vou falar rapidinho também. Tá bom? Gente, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Trabalho do Miguel e do Caio. Alguns comentáriozinhos para a gente refletir aqui. A primeira, acho que na segunda seção do texto, vocês falam que a CMN define a Selic. Na verdade, é o Copom que define a Selic, né? O CMN é a meta de inflação. Aí, talvez só uma versão mais futura do texto, fazer essa pequena correção. Outra coisa também que achei interessante, enfim, interessante, para pensar, né? Que vocês falam das operações esterilizadas, né? Até colocam sempre entre aspas, né? O Serrano sempre falou no curso de demanda efetiva que se um dia tivesse a presidência rafiana lá, ele queria ser o presidente do Banco Central, porque ele ia ficar só de braços cruzados lá e deixar o mercado vir até ele e ficava só distribuindo títulos ali, no sentido de falar que a operação de esterilização não é uma operação, é algo que é uma, na verdade, não deixa de ser uma operação, mas em que o Banco Central atua de forma passiva, acatando as demandas, né? E por isso que até o Lavoie prefere falar em termos de princípio de compensação e não como se fosse uma operação de esterilização. Eu acho que no texto de vocês, se vocês linkassem essas operações, quando vocês falam de operação de esterilização, linkassem com a seção 1, como falando, olha, da mesma forma que o Banco Central recolhe excessos de liquidez por conta de uma injeção monetária vindo do exterior, ele o faz, o DEMAB faz a mesma coisa no dia a dia ali, quando você tem uma injeção fiscal, por exemplo. Fazer esse link, assim, demonstrando essa passividade, ajuda, acho que, não sei, localizar um pouco o trabalho de vocês, em contraste, por exemplo, com o trabalho, enfim, do pessoal da Unicamp, de hierarquia e tudo mais, o Carneiro mesmo, que enxerga essa operação de esterilização como algo ativo do Banco Central. Na visão do Carneiro, isso é uma opção do Banco Central. O Banco Central pode escolher não fazer, né? Do Carneiro, da Prats, principalmente, eles atuam dessa maneira. Então, acho que, assim, trazer esse debate, além de linkar com a seção 1 do trabalho de vocês, eu acho, seção 2 do trabalho de vocês, eu acho que ainda ajuda vocês a posicionar o trabalho de vocês no debate, então acho que seria interessante. E uma dúvida que eu tenho mesmo é, na proposta do Carneiro e do Mello, ignorância minha, eu não conheço, no texto, pelo que eu li no texto de vocês falavam que a proposta, talvez essa pergunta fosse mais endereçada a eles do que a vocês, mas se vocês souberem me responder, eles falam que o Tesouro Nacional seria o dono desse fundo. Mas se o Tesouro Nacional é o dono do fundo que vai receber uma transferência do Banco Central, qual que é a diferença disso para um financiamento direto do Banco Central, do Tesouro? Enfim, o que diferencia, explica, qual seria o argumento deles? Falar, não, o Banco Central pode vender reservas para aplicar no fundo que está do Tesouro, mas não pode, sei lá, comprar títulos direto do Tesouro.
Porque qual que seria? Eles justificam essa diferença? A rentabilidade, Caio. Ah, tá. Entendi. É porque como se fosse uma forma de você render as reservas mais do que elas estão aplicadas. Os empréstimos renderiam mais do que o rendimento das reservas. Entendi. Bom, mas os títulos públicos também renderiam, né? Se eles, por exemplo, se o Banco Central imprime moeda e compra título público, o título público também renderia os juros. Enfim, mas talvez... Só um ponto sobre isso, o Pellegrini ele critica essa proposta falando da inviabilidade constitucional. Um outro aspecto, né? Só isso. Sim, que não deixa de estar correto. Mas... e por fim, só para não ficar também não algo tão pontual assim, para a gente pensar, para trazer um debate, é que vocês falam que algo pode extrair do texto de vocês, mas eu acho que não está explicitamente, mas mesmo na visão deles, só vocês colocam, enfim, vários argumentos além disso, né? Mas só o fato de você ter PDE e taxa de juros exógena já garante para vocês uma solução para o problema que eles apresentam, né? Tudo bem, mesmo que você queira controlar a dívida líquida sobre o PIB, aí para dialogar um pouco com o trabalho da Bel e do Bob, olha, tudo bem, mesmo que vocês queiram fazer isso, uma das receitas seria você colocar a taxa de juros baixa, acima do piso, óbvio, mas baixa, e fazer o gasto fiscal e estimular o crescimento da economia, e você teria uma condição de R menor do que G. Né? Então, o gasto da economia seria estimulado pelos gastos, e você, ainda assim, se vocês querem estabilizar a dívida líquida do PIB, isso seria uma outra receita dentro do arcabouço teórico de vocês, né? Que o trabalho de vocês apresenta. Eu acho que, sim, enfim, isso vocês não falam no texto de vocês, né? Não de maneira explícita, mas tá lá todos os elementos para se pensar, e é um ponto que dialoga um pouco com o trabalho do Bob e da Bel, que eu queria trazer aqui. E para a gente discutir que eu vou puxar justamente aí o comentário que eu tenho que fazer Bob e da Bel é bem pontual, porque, enfim, já comentei boa parte para eles, coisa, mas assim, se fosse para a gente debater algo aqui, eu queria perguntar, Bel, que essa visão que vocês apontam, vocês mesmos no texto falam que não é novo, né? É algo que já vem de longa data, essa revisões das regras fiscais, e realmente eu tenho um texto do Neoliberalismo Oversold, né? Do Ostry e alguns lá que já vinham nessa, e o Blanchard também, numa revisão, né, do último manual dele, já coloca uma EM horizontal, então indica que eles estão diminuindo esse gap, né, entre a teoria deles e a realidade, né? Mas vocês acham que, mesmo que venha acontecer agora no curto prazo, qual que é a percepção de vocês num prazo um pouco mais estendido, assim, depois, quando o neoliberalismo se recuperar, né, ele vai estar oversold, né? Ou seja, ele vai estar... esse monte de... A pandemia acelerou toda essa mudança, óbvio, mas o grau de... Isso como eu posso falar? Ele é sustentável, não no sentido sustentável da dívida, mas você acha que esse argumento vai se permanecer daqui, quando a taxa de crescimento voltar? A gente está vendo que o desemprego já está diminuindo, e talvez possa vir uma pressão inflacionária aí também nos próximos anos. Esse argumento você acha que pode ser revisto em breve, assim, digamos, não no prazo tão longo? Bom, acho que é isso. Alguém mais tem perguntas antes de passar para... Bom, então acho que a gente pode... Não tem mais perguntas. Acho que a gente pode voltar com a Bel e depois passa para o Caio. Vou tentar abrir rapidinho aqui. Se não tiver legal, eu vou para o chat, tá bom? Não sei se vocês leram aí a mensagem. Essa mensagem aqui vai ser apagada depois, então eu só coloquei no chat. Então, Caio, eu acho que eu sou caliquiano até nesse aspecto, né? Acho que você tem aí uma dinâmica cíclica endógena, não só da produção e do emprego, mas você tem uma dinâmica cíclica endógena também dos argumentos teóricos e dessa mudança, né? Então, eu acho que, assim, a minha sensação
é de que, não que o argumento ele surja de forma oportunista, mas de oportunidade, né? Ou quando a realidade se impõe. Então, a gente viu que se esgota, né, a capacidade, né, da atuação monetária e todo mundo, né, converge. Mas, assim, se você me perguntar, você acredita que assim, não que eu sei que sua pergunta não é o neoliberalismo morreu, mas o neoliberalismo radical morreu? Não, eu realmente acho que não. Aliás, eu não acho nem que está enfraquecido. Eu acho que, assim, por trás desses argumentos da necessária atuação fiscal, sempre tem, olha, mas a gente tem que olhar, né, a estabilidade de longo prazo, mas a gente, então, assim, no fundo, não foi uma mudança nem tão radical, eu acho. E acho que de tempos em tempos volta mesmo, eu acho que é cíclico, assim, eu não acredito na superação, né, não acredito que uma teoria seja capaz de suplantar a outra, né, como acontece nas ciências mais naturais, não, acho que a gente vai continuar esse debate aí por muito tempo, acho que é isso. Obrigada, Caio. Caio, Miguel? Rapidinho, antes, posso fazer uma pergunta para Bel? Só para complementar. Ô, Bel, mas o que você tem analisado das políticas do Biden nos Estados Unidos? Você acha que ela, de alguma forma, quebra algum paradigma ou você acha que não? Não, então, eu acho que assim, o plano Biden, né? Assim, não só o Biden, né? Você tem China, você tem diversos outros países fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que é de novo, assim, é um pouco do velho keynesianismo de novo, ou seja, na crise você admite mesmo, né? Mas só na crise. Né? Assim, o que não é ruim, é ótimo, claro, né? Não estou falando, né? Se você admite na crise, ó, que bom, né? Ou seja, você admite, inclusive, que os estabilizadores automáticos, assim, se eles não forem bem pensados, eles são incapazes. Então, você tem que ter, óbvio, que você tem que ter dois caminhos, eu acho, bons estabilizadores automáticos, mas cláusulas de escape também. Então, eu acho que o plano Biden, ele só mostra que, assim, olha, durante a recessão, né, você tem que atuar. E isso, assim, todo mundo meio que concordou um pouco desde os anos 30, depois teve uma época ali que deu uma morrida aí nos anos 70, principalmente, né? Mas eu acho que volta isso, assim, volta um pouco do velho keynesianismo e que converge um pouco também, eu acho que com o novo keynesianismo, né? Ninguém falou, você não vai atuar de forma nenhuma, a não ser um ou outro radical, né? Então, eu acho que o plano Biden, ele para mim, ele é isso, assim mesmo, você entender que na crise, você o setor privado sozinho, e tampouco o setor externo, porque as pessoas falam, não, mas a China pode, né, puxar, não pode, até porque agora a China também não vai ter, nem, né, não poderia normalmente, agora menos ainda, né, no caso do Brasil. Então, eu acho que é isso, você não tem... na crise, você não tem nenhum mecanismo endógeno, né, de recuperação, né, ou guiado pelo setor privado de recuperação. Na crise, é isso aí. Então, eu acho que essa é uma concordância de muito tempo. Eu não sei o que as pessoas pensam. Aproveitar que a mesa está pequena, a gente pode falar, chamar todo mundo para falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco do velho, para mim, assim, né, do que desde o modelo SLM você meio que pensava. Não sei vocês. Bom, acho que eu vou falar um pouquinho, Caio, sobre as observações que você fez. E, Miguel, se quiser complementar, por favor. Eu falo depois, pode falar aí, depois eu comento. Bom, obrigado pelas observações pontuais, cara. Essa coisa da Selic como CMN passou por todo mundo. Valeu mesmo. Assim, tá. Vou corrigir, a gente vai fazer um textinho, porque eu estou ponderando essa, digamos, o que vai ser a nova forma de atuação do Banco Central, né? Talvez com depósitos voluntários, e aí a gente vai reeditar esse texto, né? Para discutir, porque talvez aí ano de eleição essa proposta possa ser que volte, né? Não sei.
sobre a coisa da esterilização, a gente usou esse termo mais porque esse termo ele é tão comum no Brasil que a gente não queria, né? O termo compensação ainda é um termo mais utilizado, como você falou, pelo Lavoie, mais para fora. Para dentro, pessoas assim, sei lá, é uma coisa de... É muito mais comum aqui. Só que aí a gente fala, né? Logo depois eu falo que, olha, quem toma a atitude de trocar é o, né, dinheiro por título é o setor privado. O tamanho, digamos, a fração do déficit da dívida que é financiado por, né, por moeda por título, quem decide é o setor privado. Então, a gente fez questão de usar só para manter os termos do debate. No Brasil, é um texto em português sobre política econômica brasileira, mas agradeço também. A questão que você perguntou, acho que eu respondi, né? Eu também achei confusa, mas é uma diferença de rentabilidade mesmo, que eles falam, olha, como eles querem melhorar o rendimento, eles acham que, assim, por causa do diferencial de juros, eles sempre abstraem a desvalorização cambial, né? Por causa do diferencial de juros, você tem que remunerar os recursos melhor do que os títulos americanos, né? E aí, quando você emprestaria para o setor privado brasileiro, você estaria fazendo isso. Então, essa seria a diferença. Agora, eu concordo que, digamos, é míope, né? Na nossa opinião, enxergar reserva. Eu concordo com a fala do Adriano de dizer que, olha, é muito pobre, né? Ficar olhando qual é o ganho fiscal que reserva te dá. Né? Se a gente não é restrito do ponto de vista do financiamento, não teria... Para quê? Agora, assim, sobre só o cálculo do Banco Central, eu acho bom que o Banco Central faça isso, Adriano. Por quê? Né? Porque em 2015, né, que foi um ano de valorização, o governo fez bastante swap. Só que, assim, aí você diminui, né, o ganho que a valorização patrimonial te daria. Né? Mas como a cobertura via swap, né, ela nunca foi do tamanho das reservas que o Banco Central tinha, o máximo que você fez foi diminuir o ganho que o setor público tem, né, ao oferecer esse seguro. E é um seguro maravilhoso, porque, você estanca a perda de reservas, né? Porque o swap, gente, para quem não, sei lá, eu também tive que descobrir o que era isso, né? Mas o swap é uma troca de rendimentos entre dois ativos. Então, você previne que o cara que queira dolarizar, ele dolarize de fato. Você entrega o que a desvalorização daria para ele, né? Então, você fala, olha, o Banco Central fica recebendo basicamente o que é a Selic, né? E paga ao cara que faz o contrato de swap o que a desvalorização daria para ele. Só que o que é bom disso é que você não perde reserva internacional. Né? Você troca esses rendimentos e a reserva fica lá no Banco Central, não causando perda de reserva e todas as disfunções que advêm dessa perda de reserva. Então, só diminui o ganho. Agora, assim, eu acho bom que ele calcule dessa maneira, justamente para, digamos, calar esse pessoal que fica, digamos, importunando, falando do custo fiscal das reservas. Então, eu acho bom que, pelo menos assim, agora eu concordo contigo que eu não estou nem com o custo fiscal delas, né? Mesmo que, né, não houvesse a desvalorização cambial, mesmo que o grande, né, diferencial de juros, né, causasse um possível custo aí, né, positivo, não acho que ele seja relevante, porque a gente parte do pressuposto que o Estado não é restrito do ponto de vista do financiamento na moeda que emite. Beleza? Esses eram os comentários. Rapidinho, só complementando aí a fala do Caio, Caio com K. Caio, muito boas suas observações, valeu. Vamos tentar incorporar aí na versão nova do texto, né? E sobre esse assunto, eu queria destacar 3 coisas só, que o Caio falou, mas queria reforçar. Esse texto ele surgiu como um pedido pessoal da Caroline Teixeira, né, logo que estourou a pandemia, né? Porque tinha uma discussão no Congresso, né, da assessora técnica lá, sobre de onde vem o dinheiro. E aí volta ao ponto do Adriano, né? Como vai financiar, né, as políticas emergenciais? Eu acho que o ano passado foi um ótimo exemplo de como é possível financiar via endividamento, né? Imagina se essa discussão acontecesse, por exemplo, em 2017, quando o Brasil vinha de uma depressão, de você fazer um amplo programa de gasto público financiado por déficit.
quando o que tem presidido o debate econômico no Brasil desde 2015 é você fazer um bravo ajuste fiscal para estabilizar os indicadores, né, ou melhorar, né, os indicadores fiscais. Então, acho que é um momento muito oportuno para essa discussão, digamos, ganhar maior fôlego no campo heterodoxo, em que esses dois princípios, um já é bem consolidado da demanda efetiva, mas acho que o das finanças funcionais, o DMMT, tem ganhado maior espaço. E sobre isso, eu queria enfatizar um aspecto que é a primeira vez na história que o Brasil está com a economia deprimida, né? Vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, ou pelo menos desde 2014 para cá, com uma condição externa favorável. Então, todos os outros momentos de debate econômico no Brasil, a recessão externa estava colocada como um limitante muito próximo, e hoje ela está, vamos dizer assim, mais relaxada, né? Então, é curioso você pensar que o Furtado não discutiu finanças funcionais, mas era um tema do tempo dele, né? O Lerner é um cara que foi contemporâneo do Furtado, e o Furtado não, salvo engano, eu já fiz uma pesquisa, assim, mais ou menos, em toda a obra dele, não cita o Lerner. A Tavares, o Antônio Barros de Castro e o Lessa, praticamente a mesma coisa. Digo praticamente porque o Lessa, no livro dele sobre política econômica, faz uma honrosa menção ao Lerner. Estou dizendo isso porque essa discussão de finanças funcionais ela tem aí mais de 80 anos, não é algo recente. Finalmente, nos anos 2000, o texto do Ray foi traduzido em português pela UFRJ em 2003 e passou batido, né? Sempre faço questão de citar isso. Na Unicamp, me formei lá até 2010. Em 2010, entrei em 2004. Todo o debate da crise de 2008, essa discussão de MMT, finanças funcionais, do ativismo fiscal, não foi colocada de uma forma clara. E aí, para encerrar, eu acho que a tese de usar reservas, ela junta a análise que o Bob e a Maria Isabel fizeram com a da Camila e a sua, Caio, na ideia de que, somos heterodoxos, mas também temos algum tipo de preocupação fiscal não muito clara, o que o que vai rebatendo uma proposta do PT de 2019, não foi há muito tempo atrás, de que vamos financiar via reservas o gasto público, mas o financiamento ao investimento, que é uma discussão que está correndo por fora, que corre por fora, de que o investimento público é salutar, mas o consumo do governo não muito. Né, que é uma coisa que a Esther Dweck tem batido, né, de que o investimento hoje é gasto corrente amanhã, e que a gente precisa, digamos, mudar os termos da discussão naquilo que você, Caio e Camila, propuseram, que o que existe não são limites financeiros ao gasto público, mas limites reais, dados, de um lado, pela capacidade ociosa e pelo desemprego, e, do outro lado, pela capacidade de importação. E, para finalizar, ainda ao encontro da fala da Busato sobre a economia política do neoliberalismo, embora eu concorde que a gente ainda está nos termos do neoliberalismo, eu acho que o mundo está dando uma virada até pelo que a China tem feito, né, nos últimos anos. Então, acho que isso está abrindo um espaço aí de discussão de política econômica que talvez mostre que a gente possa estar entrando em outros termos de discussão. Pelo menos o espaço para discussão, hoje eu vejo que ele é muito melhor do que ele já foi. Se a gente pensar o que era o debate econômico nos anos 90, em que não se falava em finanças funcionais, não se falava, parecia que era o fim da história, e hoje em dia isso está muito mais desmanchado. Até mesmo na América Latina, a gente teve alguns governos de esquerda voltando ao poder, né, no caso da Bolívia e o caso da Argentina, para não falar da Venezuela, que o Maduro segue lá. Então, e no Brasil, a possibilidade do PT ganhar e voltar no ano que vem. Então, acho que tem uma janela de oportunidade para esses temas serem discutidos com maior ênfase. Né? Não estou querendo dar nenhuma palavra final sobre isso, mas, assim, tem um espaço aí para discussão. Eu acho que a gente tem que tensionar esses debates. Né? Enfim, acho que era só isso que eu queria dizer. Eu teria uma questão que serviria tanto para a Bel quanto para o Caio e para a Camila. Porque, digamos, eu não tenho visto, né, a não ser, digamos, por entrevistas assim, o pessoal ortodoxo brasileiro está minimamente antenado com o que está se discutindo lá fora, em termos de, mesmo política fiscal ou regras fiscais, né? E aí eu queria saber de vocês, né, por exemplo, a da Bel, se,
Porque, assim, por exemplo, como a gente discutiu na reunião do GESP, teve, por exemplo, aquele manifesto dos caras ano passado, em agosto do ano passado, defendendo o teto de gasto como pilar fundamental hoje da política econômica no Brasil. Mas, digamos assim, aí teve várias assinaturas e tal, mas vocês têm visto, aí no campo, que não é o tema da Bel, que está falando de lá fora, né? Mas tem visto algum exemplo, Bel, de gente que está falando, olha, gente, não dá para defender o teto aqui, sendo ortodoxo no Brasil. Porque, assim, eu já vi, por exemplo, sei lá, o Janete falando, Meirelles, né? Assim, eu já vi o Janete falando, não, o teto é uma coisa de bêbado que assina, sabe? Um bêbado que assina alguma coisa que é insustentável, assim, mas, enfim. E no campo Não, das hoje o regras Meirelles fiscais, fez uma fala longa não, um fio longo no Twitter, por conta daquela possibilidade, só um minutinho. aí só complementar, seria a mesma pergunta para o Caio e para a Camila, no sentido de que vocês têm visto algum ortodoxo no Brasil discutindo regras fiscais sem defender o teto assim? Bom, enquanto a Abel volta lá no texto. Camila, você quer falar? Eu já falei antes. Camila, você quer falar alguma coisa? Não, eu não. Eu confesso também que eu fiquei um pouco por fora das coisas esse último mês, mas eu não vi. O que eu já vi de comentários é que, assim, de comentários menos heterodoxos, digamos assim, e que criticam ao mesmo tempo o arcabouço fiscal brasileiro, tem a ver com o fato do Brasil ter muitas regras e disso demonstrar que essas regras são ineficientes. Ou seja, se você precisa de 13 regras fiscais, significa que tem algum problema. Então, eu já vi críticas nesse sentido, assim, de ter muitas regras fiscais e das regras fiscais não serem cumpridas, ou, por exemplo, da crítica aquela questão lá do teto de gastos, que depois teve que fazer a emenda constitucional 109 para que, de fato, fossem os gatilhos acionados e tudo mais, mas de forma mais recente, assim, eu não lembro, para ser honesta, eu não acompanhei muito. Idem, Caio, idem. Hoje mesmo, como eu comentei aqui, o Meirelles fez uma super defesa do teto, de manutenção do teto, por conta da fala do Guedes ontem, né? E também não estou acompanhando, sim, também não estou acompanhando, não, eu estou até acompanhando, mas não tenho visto, né, nenhum ajuste no argumento em prol do que está acontecendo aí no debate internacional, não, no Brasil, dentro da ortodoxia. Também não tenho nada. Eu vou citar só dois aqui que não deixaram de ser ortodoxos e estão alinhados com lá fora, que é a Mônica De Bolle, e estão sendo marginalizados por isso, né? Curioso isso aí. E o André Lara Rezende. Estão sendo bastante coerentes com o debate internacional. Eles não estão recuando numa visão de que o gasto público lidera o crescimento, de que tem conflito distributivo. Não, eles estão falando, tem uma flexibilidade maior, como tem demonstrado o debate internacional. Verdade. Mas eles já estão há mais tempo alinhados, né? Assim, né? Eles já vêm com há mais tempo. Mas, Miguel, assim, só uma coisa, talvez eu não tenha sido claro, assim, eu também acho que agora você está num momento específico, tá? Que você vai abrir espaço internacional. Assim, no mundo desenvolvido, sem dúvida, por causa dos juros, eu não sei agora, por conta da ameaça inflacionária, realmente, o que tende a acontecer, né? Assim, eu não sei, eu não estou com essa, a minha sensação, né? Foi quem que falou ontem, cara, que eu esqueci, falar, você vai acabar tentando ajustar via juros. Eu acho difícil que o mundo faça isso agora, né? Aqui não, aqui a gente sempre vai fazer isso, né? Mas eu acho que é uma janela importante. Eu acho que a gente tem um tempo aí ainda de atuação, né? Porque eu acho que assim, né, a gente entendeu que não tem como. O Brasil, né, até, sei lá, 2024, eu acho que não, né, não decola de jeito nenhum. Mas, assim, eu não acho que isso assim, venha para ficar como nada, né? Só isso que eu quis dizer. Né? Eu acho que isso, né, daqui a pouco volta de novo, né? É cíclico mesmo.
Em cima disso, eu queria assim, fazer uma pergunta para quem quiser responder, mas o teto ele só vai ser revisto em 2026, certo? Alguém acha que o teto segura até lá? Assim, é possível mesmo? Porque assim, o que me parece é que talvez a saída ortodoxa talvez seja continuar defendendo o teto, mas dizer que como as coisas corretas não foram feitas, então o teto se tornou inviável. Um pouco o Felipe Salta me parece nessa direção, assim, você fala, você está fazendo tudo errado, então o teto já não é mais o teto, tal, você fura de tudo quanto é jeito. Então, assim, é que eu acho que o teto ele ninguém vai precisar trocar, enfim, argumentar tanto pela derrubada, porque não tem, assim, mais 5 anos de teto, acho que ele vai cair antes. Eu acho que ele vai, na verdade, eu acho que ele vai morrer de uma morte como finge que ninguém, todo mundo olha para o lado, matam ele e continuam, porque você conseguir, ele é uma emenda constitucional, para tirar ele você precisa de uma maioria absoluta 2 vezes na Câmara, né? Então, assim, politicamente é difícil de você conseguir articular isso sem um consenso, digamos assim, sem, que eu acho que, de novo, o nosso trabalho chama dos pontos que eu gosto do nosso trabalho é que ele chama atenção para uma legitimidade dadas as regras pela teoria. Então, eu quero ver os economistas ortodoxos, para você gerar esses dois textos, você precisa legitimar epistemologicamente a queda do teto. Como que os economistas ortodoxos vão falar, não, realmente, fizemos burrada, não, vamos cancelar isso aí porque a gente precisa tocar a economia e a gente está vendo que foi feito de uma maneira errada. Vão fazer retalhos no teto até 2000, talvez, eu imagino muito o debate de 2026 sendo a turma do Nelson, lá do Nelson Barbosa, assim, talvez puxando mais para não, vamos colocar o PIB, vamos fazer com que o teto cresça junto com o PIB, né? Vamos remendar o teto, porque vão poder ser revisto. 2026 pode ser revista a indexação do teto, não vai poder ser revista a retirada do teto, né? Então acho que eles vão tentar incorporar isso, né? Não sei se alguém mais tem a ver. Eu acho que o teto não sobrevive até 2026, sendo muito honesta. O Brasil vai ser completamente destruído. Não, mas furar o teto, né? Ou eles, é isso, ou eles vão arranjar maneiras de furar o teto sem dizer que estão furando o teto. São essas duas possibilidades, eu acho. Sim. De maneira nenhuma eu quis dizer que eles vão respeitar bonitinho. Ah, sim, Não tem como. Eu tenho errado tantas previsões aí ao longo dos últimos anos que eu estou me abstendo de achar de... Mas só uma coisa sobre isso. O desafio político é enorme, né? O desafio político é enorme. Acho que, dependendo do resultado da eleição que vem, temos aí o pessoal do Centrão me parece um pessoal mais realista, sabe? Não dá a mão para os alucinados que a gente tem na gestão da política econômica hoje. Eu acho que com eles não teria muita dificuldade de derrubar isso aí, não. Centrão. Mas acho que se começar essa discussão de cair o teto, o Banco Central vai precisar atuar na ponta longa para mostrar que você precisa ter alguém no Banco Central que garanta que, olha, não, vai derrubar o teto e a taxa não vai subir, não. Eu estou segurando aqui. Será que... Porque senão, realmente, vai virar aquele terrorismo fiscal. Vai independência, né? Outro desafio político, de reverter a independência que foi dada, porque agora, depois da independência, o Campos Neto vive aí fazendo ameaça à torta e à direita, né? Do que ele vai fazer com a taxa de juros. Né? É terrorismo fiscal na veia. É só comentar que agora me fugiu o nome daqueles pesquisadores que fizeram uma apresentação no GESP muito boa sobre o teto, mostrando como que eles já estão flexibilizando o teto, né? Já estão driblando o teto. Então, me parece que isso vai ser um jeito meio mambembe deles irem tocando o barco. Tira uma coisa, agora fizeram auxílio emergencial, né? Vai ficar uma coisa meio assim, tipo, funcional, mas mantém o teto, né? Pro forma. E certamente, se tiver um governo à esquerda, heterodoxo, esse chicote vai estalar, né? Precisamos lembrar que de 5, né, o teto já não valeu em 2, né? De 2017, 18, 19 valeu, 20, 21 já estamos fora dele e duvido muito que vai valer no que vem, né? Porque é um ano de eleição. Então, assim, já vai ter 3 anos que valeu, 3 anos que não valeu. Né? O risco é que seja uma regra que vise a constranger governo de esquerda, né?
Porque governo de direita, a gente está vendo aí que... E tem o adicional aí de que as despesas obrigatórias vão bater no teto, né? Aí quando essas baterem, aí que... Porque furar com despesa discricionária, tudo bem. Agora, se as despesas obrigatórias já forem maior que o teto, aí você entra numa corda no pescoço. Bom, gente, a gente tem que ir concluindo aqui, porque vai começar a mesa 3, o ciclo de debates. Então, agradecer aí ao debate. Agradecer a primeira apresentação, né, da Camila, da Bel, do Caio, do Miguel. Agradecer a presença também do Adriano, da Dora. E do Bob também, que não está mais aqui, mas agradecer a presença dele. O debate foi super rico, e até tão rico que estendeu um pouquinho o horário, mas acho que totalmente tolerável, gente. Muito obrigado. Bom, reforço as palavras da Bel, que é sempre bom reencontrá-los. E é isso. Vou parando a gravação aqui. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, gente. Abraço a todos aí. Valeu, gente. Parabéns aí. Um abraço, hein? Valeu, pessoal. Bom dia aí.